Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à live de hoje. Vamos começar aqui hoje, só explicando rapidamente. Eu sou Mariana Varela, sou editora-chefe aqui do portal Drauzio Varela. A gente, desde o começo dessa pandemia, né, que a pandemia chegou ao Brasil, nós temos feito lives às terças e quintas aqui pelo Instagram, sempre às 18 horas, para trazer para vocês algumas informações e debater com entrevistados alguns aspectos da pandemia de Covid-19. Tem sido muito legal. A gente deixa a live aqui no IGTV disponível e também ela vai, depois de alguns dias, pro YouTube, pro nosso canal no YouTube e também pro site. Então as nossas lives estão disponíveis lá. Nós já entrevistamos muitos profissionais legais, não só médicos. A gente tem se preocupado aqui no site também em abordar a pandemia sob outras perspectivas, né? Já entrevistamos enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas. Agora a gente está ampliando ainda mais o nosso leque de profissionais e sempre com foco na pandemia de Covid-19. Eu costumo deixar os comentários abertos, eu sei que muita gente pede para eu desligar depois, mas eu costumo deixar porque às vezes rolam interações muito interessantes. As pessoas mandam perguntas legais, fazem observações interessantes e eu gosto de passar essas perguntas para os entrevistados sempre que possível. Então eu peço que vocês se comportem aí. Eu já tive que fechar algumas vezes, infelizmente, mas no geral funciona bem. A gente tem feito um bom trabalho aqui com vocês e as pessoas têm interagido de uma forma muito bacana aqui. Bom, hoje é dia 2 de julho. Eu tenho alguns dados recentes sobre a pandemia aqui no Brasil que saíram, né, são dados do consórcio de imprensa, né, que tem estudado os dados da Covid, trazido dados da Covid. São veículos de imprensa que se uniram para trazer dados que não são do Ministério, né? Então temos aí o Estadão, a Folha de São Paulo, o UOL, outros veículos. E eles soltaram um boletim hoje, à 1 da tarde, dia 2, dizendo que o Brasil tem até agora 61.314 mortes. Confirmados até a 1 hora da tarde desta quinta-feira, e 1.400.000, quase 480 mil casos confirmados. A gente sabe que há subnotificação, mas esses dados são os dados registrados. E, enfim, a gente, desde o começo da pandemia, a gente vem falando daquela curva, né? Que a gente fala sobre a curva, que a curva ia ter uma curva ascendente de casos e que depois íamos chegar num pico e descer. Essa imagem se espalhou, né? Todo mundo hoje já ouviu falar na tal da curva, já conhece a curva. Para entender direito essa ideia de como funciona essa curva, se essa curva vale ou não vale, quais são os problemas com essa curva, o que ela pode nos dizer de útil para entender e interpretar a pandemia, eu convidei para participar de hoje o médico brasileiro Ricardo Parolin, que é doutorando do Departamento de Neurociência da Universidade de Oxford e também membro da equipe de resposta do Imperial College de Londres. Né, os estudos do Imperial College também causaram muitas polêmicas. O Imperial College fez projeções para o Brasil que deixaram as pessoas muito assustadas. Então eu vou trazer o Ricardo aqui para a gente conversar um pouquinho, já que ele está envolvido nessa equipe de resposta à Covid do Imperial. Deixa eu ver se ele já mandou aqui Tá conectando. Oi, Ricardo. Oi, Mari, tudo bem? Tudo, obrigada, viu? Sei que tá tudo Obrigado na você. correria aí, por ter Imagina. aceitado. Ricardo, eu Prazer queria é que você meu. começasse a falar um pouquinho do trabalho do Imperial College, né? Como tem sido feito. Eu sei que a gente tem visto que algumas projeções do Imperial College assustaram os brasileiros aqui, né? Porque as projeções do Brasil não são muito animadoras, ao contrário, são bem assustadoras. Queria que você falasse um pouquinho aí do trabalho. Bom, o que o Imperial faz é tentar integrar os dados epidemiológicos, os dados que a gente conhece, de uma forma que a gente possa entender o que está acontecendo na sociedade. Tanto o que aconteceu até agora, em alguns modelos, e outros modelos, mas no começo eles fizeram previsões futuras, né? Então, é muito difícil para alguém sem modelos matemáticos bem aperfeiçoados conseguir fazer qualquer tipo de previsão se aquela pneumonia que estava sendo vista na China tinha realmente um potencial de ser devastador ou não.
né? Então, eu acho que é nesse ponto que vem centros como o Imperial College para fazer esse tipo desenvolver esse tipo de pesquisa e ajudar a desenvolver políticas públicas. Uhum. Ótimo. E lembrando, né, que a gente sempre fala aqui que as projeções não são, né, projeções podem acontecer ou não, porque elas também variam de acordo com outras variáveis, né? Se a gente adota isolamento ou não, se a gente, enfim, as medidas de prevenção que a gente adota, aí a projeção pode se consolidar ou não, né? Sim, realmente. E as projeções também incluíam diferentes coisas, né? Como, por exemplo, fechar as escolas, as pessoas se isolarem, as pessoas se isolarem por um determinado tempo, que não necessariamente é o que está sendo feito ou não. Enfim, os modelos são formas simples de analisar o que está acontecendo, né? Eles são apenas uma simplificação da realidade, mas não são, digamos assim, o futuro, né? Ele não é preditivo do que vai acontecer, depende das medidas e das ações de cada um de nós, né? De tentar não chegar naquilo que o modelo previu. Uhum. E, Ricardo, você deu uma entrevista muito interessante ao Nexo, né, o jornal Nexo, outro dia, falando do problema da curva. Eu já vi alguns epidemiologistas também criticando esse modelo, porque eu acho que a curva foi muito útil, num primeiro momento, para a gente visualizar, né, ter uma visão gráfica do que poderia acontecer, né, mostrando que os casos, que a Covid é uma doença altamente contagiosa, que os casos tendem a se propagar muito rapidamente e a subir muito rapidamente. No entanto, na entrevista você faz algumas críticas a esse modelo da curva. Queria que você falasse um pouquinho qual o problema com a curva. Não, quando a gente está falando do modelo da curva, que a gente está falando é a ideia do achatamento da curva, né? Que muito você falou. E primeiro, acho que tem que entender que nenhum governo criou essa estratégia de comunicação, né, de achatamento da curva. Isso surgiu de forma isolada por algumas pessoas, um pesquisador ali, outro aqui. E cada um publicava um negócio no Twitter e outra pessoa, né, desenhava em cima, e meio que surgiu espontaneamente essa ideia do achatamento da curva com aquelas imagens icônicas de 2 gráficos. E isso deu a entender que algumas medidas que a gente poderia tomar como sociedade poderiam reduzir a curva de forma a não colapsar os nossos hospitais, né? Que é correto, né? De fato, isso é correto. O que eu acho a crítica que eu faço, que eu acho que que não foi corrigido ao longo da epidemia, quando novas informações surgiram, é que o problema não é só do colapso dos hospitais. O colapso dos hospitais é terrível, é catastrófico, mas mesmo que não haja colapso hospitalar, ainda a mortalidade é extremamente elevada, né? Porque, de forma geral, cerca de 1% de todas as pessoas infectadas morrem, né? Pode ser um pouquinho menos do que isso em locais que têm um sistema de saúde melhor ou uma população mais jovem, né? E pode ser, às vezes, um pouquinho pior do que isso, nos lugares, por exemplo, que estão com o sistema de saúde mais digamos, não, colapsado, semi-colapsado, com uma população mais idosa ou mais cronicamente doente, né? Como, por exemplo, foi Nova York, né? Em Nova York parece que a mortalidade lá foi um pouco superior a 1%, né? Até pelos altos índices de obesidade, índices de doenças crônicas, e também uma população mais velha e um sistema de saúde que, apesar de ser um dos melhores do mundo, estava com grandes números de pacientes sendo atendidos, né, simultaneamente. E você acha que uma doença com esse potencial de letalidade, né, que você falou em torno de 1%, essa ideia de achatar a curva, mesmo que essa curva, que o sistema de saúde desse conta de todos esses casos, ainda assim haveria muitas pessoas mortas, né? Uma taxa de óbitos muito alta ainda, né? É justamente isso, né? Como eu falei, é 1% dos infectados. Logo, como o Brasil é um país muito populoso, né? Você pode pensar isso. Se 10% da população infectada, são mais ou menos 21 milhões, né? 21 milhões, 1% disso daí vão ser 210 mil pessoas, né? E assim você vai. Cada porcento a mais de população infectada, você pode ir calculando. E isso, a questão essas pessoas, se a gente deixar o vírus correndo da forma como está, né? Que é essa estratégia única de achatamento da curva, que, digamos, você deixar o vírus correr, mas
mas assim, de uma forma que não colapse o sistema de saúde, né? Uhum. E isso, basicamente, você dilui ao longo do tempo o número de pessoas que vão se infectar. Mas elas acabam morrendo, né? No fim das contas, Uhum. elas morrem, só que num período mais longo. E isso não é Uhum. ideal. Isso mudou. Isso é uma estratégia ou um pensamento que mudou lá no começo de março, final de fevereiro, começo de março. Mas as pessoas, principalmente no Brasil, continuam ainda com essa ideia de que talvez seja só uma questão de a gente diluir o número de infecções ao longo do tempo, com essa ideia de achatamento da curva, que, né, está resolvida a situação. E não tá, Uhum. porque as pessoas continuarão a morrer. A ideia aqui não é achatar a curva, a ideia é esmagar a curva. A ideia é trazer o número de novas infecções para muito próximo de zero, né? De uma forma a evitar que as pessoas se infectem em primeiro lugar. Né? Uhum. Além disso, né, fora os efeitos agudos dessa doença, ainda tem efeitos crônicos que a gente mal entende ainda. Né? A gente ainda está aprendendo que essa é uma doença multissistêmica, não é uma doença só pulmonar. A gente está vendo sinais, né, no trato gastrointestinal, no sistema neurológico, né, no coração. Então, o ideal é não se infectar, né? É tentar ao máximo não se infectar, não deixar que isso aconteça. Uhum. Isso é importante que você falou, porque a gente ainda, a gente sempre diz aqui no site, né, que essa é uma doença ainda nova, né, que tem 6 meses praticamente, né, que a Uhum. gente ainda não sabe muito bem como o vírus se comporta e que pode deixar ainda, né, de sequela, mesmo em casos em que a pessoa se cure, não fique, né, e sobreviva, enfim. Agora, essa ideia acaba de esmagamento da curva, achei legal, visualmente dá para imaginar, acaba completamente com aquela ideia que alguns países adotaram no início da imunidade coletiva, né? Ou imunidade de rebanho, como algumas pessoas dizem, né? Foi aí que mudou, né? Foi nesse Uhum. exato momento em que mudou a percepção mundial. Foi mais ou menos ali no dia 15, 16 de março, quando foi o relatório do Imperial College foi publicado, que fez todos esses cálculos. Porque até então, o que aconteceu? A China teve os casos e fez aquele lockdown rapidamente, que o mundo todo assistiu aquilo meio incrédulo, né? Porque nunca tinha Uhum. sido feita uma restrição de mobilidade tão grande assim. Imagine, a província, Wuhan, que todo mundo fala, são 10 milhões de pessoas. Mas o Uhum. lockdown foi na província de Hubei, que são 60 milhões de pessoas. Né? Muita 60 gente. milhões, é muita gente. Aquilo ficou... todos os recursos do país, médicos e tudo mais, foram tudo enviados para essa região. Eles bloquearam o acesso e falaram para todo mundo ficar em casa. Ali não teve nem serviço essencial funcionando. Né? Ali eles fecharam tudo mesmo. Aquele foi o lockdown no sentido puro da palavra, porque até a gente não sabe direito como é que as pessoas se alimentaram, porque não Uhum. tinha, a gente não tem muitas imagens também do É. processo, do que aconteceu por lá. E depois disso aconteceu na Itália, né, em fevereiro, que também, quando a coisa começou a explodir, eles viram que foi feito na China, que funcionou, fizeram no norte da Itália e no dia seguinte, daí viram que fazia só no norte da Itália e o pessoal, todo mundo começou a fugir do norte para o sul. E Pro sul. daí o primeiro-ministro percebeu isso e fez um lockdown no país inteiro. E também o mundo assistiu aquilo, né, pensando, todos os países viam aquilo e pensavam, mas comigo vai ser diferente. É. Né? A Espanha também fez a mesma situação, a França também, e um a um desses países, né, foi chegando e cada país dizia, não, mas aqui vai ser diferente, aqui a gente vai conter. E também foram caindo como dominó até o Reino Unido, que foi o último país, acho que da Europa, excluindo a Suécia, É. a decretar o processo, o processo de fechamento, né? O Reino Unido só mudou de abordagem lá no dia 16 de março, quando o Imperial College mostrou que essa estratégia de achatamento da curva levaria a cerca de 250 mil mortes no Reino Unido, né, em excesso do que eles estavam esperando. E num país de 66 milhões de habitantes, eles julgaram que isso era inaceitável, né? Uhum. Porque ainda teria um colapso, um semi-colapso do sistema de saúde e muitas pessoas morreriam. E isso simplesmente a sociedade, o primeiro-ministro, o governo julgou inaceitável. Foi aí que eles mudaram de estratégia completamente. E desde então surgiram mais e mais dados para mostrar que justamente isso é o correto, que não adianta a gente tentar
só achatar a curva, né? A estratégia, o nome técnico para o achatamento da curva é mitigação, né? É você mitigar os efeitos negativos do vírus na sociedade, né? É isso que estava se fazendo até então, né? A partir de então, se mudou completamente de estratégia e a gente entrou no modo de supressão, né? Suprimir a circulação do vírus, suprimir a transmissão do vírus. Aí que entrou com a ideia de você tentar fechar o máximo possível para trazer os casos a zero, próximo de zero, porque é muito mais fácil você fazer um processo controlado de reabertura quando você tem poucos casos na sociedade. Você consegue rapidamente identificar os casos positivos, rastrear os contatos desses casos, isolar todas essas pessoas. E assim, você pode ter uma renovação dos casos positivos, mas ao longo do tempo você tem um equilíbrio entre novos casos, as pessoas se isolam e tenta continuar o processo até que a gente tenha uma vacina ou um tratamento altamente efetivo, alguma coisa assim, né? Mas até lá, realmente, o processo é muito difícil. E você não consegue fazer o rastreamento dos contatos e o diagnóstico de todos os positivos se você tiver milhões de casos, Claro. né? Como é a nossa situação no Brasil atualmente. Uhum. E para isso, para ter isso que você falou, né? Primeiro teria que ter tido medidas mais como lockdown, né? Ou semelhantes ao lockdown, e depois também testagem e rastreamento dos contatantes, né? Das pessoas que entraram em contato com quem está. No Brasil, a gente não fez nada disso. Como você vê a nossa curva hoje? A nossa curva é uma curva triste, né? É uma curva que a gente está caminhando para quê? Para a imunidade de rebanho, né? Essa imunidade de rebanho ela vai se dar em diferentes níveis, em diferentes regiões, dependendo do nível, né, de circulação do vírus. E a gente vai ver processos em que vamos ver provavelmente, né, diferentes epidemias em diferentes estados, né, acontecendo em tempos diferentes, e nesse abre e fecha, que vai durar muito mais tempo, né, no total, do que se tivesse feito o processo bem feito no começo, né, tivesse realmente paralisado o que tinha que paralisar, tivesse desenvolvido a nossa rede de diagnóstico laboratorial, tivesse desenvolvido o sistema de vigilância epidemiológica para fazer o rastreio desses contatos, a busca desses contatos e para fazer também o isolamento dessas pessoas, né, que ou tiveram contato, ou que manifestaram sintomas, ou que suspeitam que estão com o vírus, né? Porque essas pessoas não deveriam estar circulando na sociedade, né? E elas deveriam, por exemplo, não deveriam nem estar saindo de casa para fazer compras. Se ela está sintomática, não importa que ela está de máscara. Isso é uma questão, um preceito básico do processo de isolamento, né? Outra pessoa tem que fazer as compras para ela, assim. Aí que você tem que acessar a tua rede de suporte, né, familiar ou de amigos, para te ajudar nesse momento, né? A sociedade não pode ser tão individualista assim. Uhum. Agora, é uma doença também que ela causa muitos quadros sem sintomas, né? Muitas pessoas assintomáticas. Também fica difícil a pessoa identificar que ela está com o vírus sem teste, né? Se ela não tem sintomas. Com teste ou sem teste fica difícil, né? Cerca de 40% a 50% dos pacientes nunca desenvolvem sintomas. Então, então já é difícil, né? E a gente sabe que esses pacientes podem transmitir. A questão é o quanto que eles transmitem. A maior parte dos pacientes, né, 50%, 60%, desenvolvem sim sintomas, mas importante é que os pacientes estão transmitindo o vírus antes de desenvolver os sintomas, né? Então, essa ideia de que você vai fazer rastreamento com temperatura na porta da loja, ou que você vai, né, enfim, bloquear os sintomáticos, esses são só 50%. A tua epidemia continua caminhando em ritmo exponencial, mesmo que você bloqueie todos esses, né? Que é a situação crucial. É isso que é o diferente dessa epidemia em relação a todas as outras. E é isso que eu falo, às vezes, para os meus amigos, que seria mais fácil conter a epidemia de ebola. Se tivesse um surto de ebola no Brasil, seria muito mais fácil conter, porque o ebola não é transmitido por paciente assintomático, né? Quando desenvolve os sintomas, né, ele tem uma alta taxa de letalidade e a pessoa sabe, ela se sente muito mal, então ela naturalmente já não tem tanto contato social com outras pessoas. Né? Enquanto esse vírus é muito mais difícil, porque a maior parte das transmissões estão sendo passadas por pessoas que ou não sabem que estão doentes, ou estão doentes e acham que é uma coisa muito leve, deve ser só um resfriadinho, né?
os realmente doentes, aqueles que pensam, eu acho que eu realmente estou com coronavírus, esses provavelmente ficam em casa, esses provavelmente não saem tanto. Mas Uhum, justamente o risco está nos outros, né? uhum. E no Brasil a gente tem uma falta de teste também, né? Cara, mesmo sabendo que somos muitos, né? Muitos indivíduos, teria para testar todo mundo seria impossível, mas a gente podia ter se organizado mais nesse sentido, né? Para testar mais gente. É justamente, é aquele, né, já foram quantos meses, né, desde o começo. A É. ideia de ter parado quase tudo por tantos meses não era só também controlar a transmissão. Teria um efeito colateral que seria você reduz, né, os acidentes de trânsito, você reduz a necessidade de leitos de UTI, porque reduz acidente de trânsito, cancela a cirurgia, cancela um monte de coisa, né? Então você cria espaço no sistema de saúde, mas você também desenvolve a tua rede de diagnóstico, né? Você estava usando esses 2 a 3 meses ou 4 meses para se preparar, tanto o sistema de saúde, com, né, compra de ventiladores, de equipamentos de proteção individual, quanto a questão dos testes diagnósticos, e desenvolver isso, porque não adianta isso ficar só nos grandes centros, né? Porque era previsível que a infecção ia se alastrar pelo país. Então, não adianta você só ter grandes laboratórios em São Paulo, sendo que para você conseguir conter essa doença, você precisa ter testes feitos rapidamente, né? E Uhum, um resultado rápido também, para poder guiar essas decisões, né? claro. E isso não foi feito, né? E agora está sendo ainda pior, porque a gente não desenvolveu o teste que tinha que desenvolver, que era a questão dos testes de PCR, e surgiram os testes rápidos, que só confundem a situação, não são recomendados para serem utilizados, e daí agora, para parecer que estão sendo feitos testes, joga um monte de teste rápido, né? Que Uhum. geram mais dúvidas do que respostas e só complicam a situação. Então, E o teste é uma rápido situação bastante complicada. E o teste rápido não serve para, além dele dar muito falso, né, negativo, ele não serve para detectar a infecção no momento, né? Ele é mede anticorpos, não é isso? Justamente, né? Ele é um indicador que você teve contato com o vírus. Esse contato pode ter sido relativamente recente, né? Ou ele pode ter sido tardio. Mas a gente não tem, assim, a gente tem alguns dados, mas os dados atuais não são suficientes para você poder tomar uma conduta individualizada para o teu paciente baseado nesse resultado do teste rápido, né? Uhum, Isso até mesmo o fabricante do teste rápido escreve na bula, né? Ser uhum, positivo, né, não confirma, ser negativo não exclui, né? Logo, uhum. esse teste não consegue, não pode ser utilizado dessa maneira. E isso não sou eu que estou falando, isso a Organização Mundial da Saúde está escrito num documento deles sobre isso daí, isso né, o CDC americano fala isso também, aqui os órgãos os órgãos de regulação da Europa também falam isso, né? Então, assim, a gente está utilizando um teste que ninguém mais usa, né? Uhum, uhum. Agora, eu entrevistei o Otávio Ranzani semana passada, né, que é epidemiologista e também intensivista, e ele fez uma crítica parecida com a sua, no sentido de que ele disse que todo mundo pensou muito nas UTIs, né, e ele é intensivista, quer dizer, ele tem Não, muita com certeza. preocupação com a UTI, mas ele disse que todo mundo ficou muito preocupado com a ocupação das UTIs, e deixou de agir na parte de organização da prevenção, né, quer dizer, a gente ficou só com os resultados da pandemia, a gente não fez A nada para mitigação, segurar. né? Aquilo que eu falei, a gente focou na mitigação, né? Uhum, No como que a gente vai dar conta dos efeitos negativos desse vírus na sociedade. Sendo que, muito precocemente, o Imperial College já mostrou que é impossível dar conta, né? uhum, Assim, em qualquer situação vai haver colapso, vai morrer muita gente se a transmissão do vírus na sociedade não for prevenida, né? Então, é muito mais fácil você prevenir algo do que você lidar com as suas consequências, né? uhum. E quais seriam as medidas mais indicadas para a gente conseguir? Porque isso também, isso que a gente está fazendo agora, de um isolamento mais ou menos, segura um pouco, cada estado adotando suas medidas, não prolonga também a epidemia? É, Né? Não faz a epidemia durar mais? esse é o pior de dois mundos, né? Porque aí você demora mais, a tua economia sofre, os casos continuam crescendo, o teu sistema de saúde uma hora colapsa, como aconteceu, né? No Amazonas, em algum grau no Rio de Janeiro também. Então, assim, aí o que adiantou, né? Aí você parou, você não desenvolveu, você não está pronto para uma saída desse processo de isolamento. A economia será ruim
será, assim, ficará deprimida não só no momento do lockdown, mas na saída dele, porque nós temos que lembrar que ela não é uma recessão econômica apenas brasileira. Ela é mundial, né? Os outros países também estão sofrendo com isso. As exportações e importações estão todas afetadas. O poder de compra em outros países caiu também. Então, assim, isso não vai ser uma coisa solucionada na hora que sair do lockdown ou quando o lojista abrir a sua loja e vai voltar a vender, porque não vai, né? Essa é a principal questão. E ainda por cima, então, a gente está misturando um caos econômico com um caos, né, sanitário. Uhum. E qual seria a melhor medida? Você acha que ainda dá tempo? A gente ainda teria tempo para segurar ou a gente já perdeu o timing certo e já foi, agora a gente tem mesmo que mitigar, não mitigar não, para lidar com, né, mitigar mesmo a consequência da falta de controle preventivo? Olha, eu acho que assim como parar de fumar, sempre é tempo, né? Sempre tem benefícios, não importa a idade, não importa o quão avançado a coisa esteja. Então, na questão do Covid, é isso também, porque cada 1%, né, de população que a gente evitar que se infecte, a gente vai evitar muita morte e muitos gastos do sistema de saúde, e, enfim, doenças futuras, muita coisa. Então, eu acho que o quanto antes, né, deveríamos entrar num processo de supressão da transmissão do vírus e, infelizmente, não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente não fez direito a primeira vez. E vai ser mais difícil agora. Uhum. Porque era fácil quando a gente tinha pouquíssimos casos no país, né? Quando estava todo mundo extremamente preocupado, quando tinha meia dúzia de casos confirmados no país, daí estava todo mundo seguindo todas as regras. Agora que tem literalmente milhões, né? Agora as pessoas não ficam, assim, mudou a percepção de risco, mudou completamente, né? Uhum. Então, ainda é válido, ainda é necessário, ainda temos benefícios em se fazer isso, e nem todos os estados estão, né, no mesmo patamar. Principalmente os estados que foram menos afetados, esses que terão o maior benefício de se implementar as medidas o quanto antes, né? E é isso que a gente está vendo agora também, de novos fechamentos e discussões políticas e tudo mais. É justamente isso, né? Quem não faz certo da primeira vez, faz em dobro, né? Ou nesse caso, vai fazer em dobro, em triplo, em triplicado, porque vai continuar acontecendo, né? O vírus não vai sumir. Uhum. A gente faz em dobro e por mais tempo, né? O que é pior ainda, Exatamente. né? Agora, Ricardo, a gente tem visto alguns estados, assim, a gente já até conversou, faltou uma coordenação nacional, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com muitas diferenças regionais, o vírus chegou em momentos diferentes, em diferentes regiões, né? Primeiro as capitais foram mais atingidas, agora a gente está tendo um movimento vendo que o vírus está indo mais para o interior do Brasil. Você acha que uma coordenação federal, né, faz falta? Você acha que poderia ter evitado mortes agora? Olha, com certeza. Nenhum país que passou por isso de forma minimamente bem-sucedida teve uma abordagem diferente para cada região, né? Isso está bem claro. O único país que está tentando fazer isso, que está sofrendo, é os Estados Unidos. Desculpa, os dois países, né? Brasil e Estados Unidos, né? Que estão sofrendo com essas brigas, discussões, e estão falhando numa estratégia unificada de controle, né? Quando você vê os países da Europa, os países da Ásia, eles decidiram, como sociedade, como né, políticos, ou seja lá os institutos de saúde, como combater, e decidiram as mensagens que seriam passadas ao público, como que essas mensagens seriam dadas, tinham as entrevistas coletivas, eles criaram materiais de marketing, de divulgação, e isso foi passado ao público geral, e o público seguiu, porque é uma mensagem unificada. Se o teu vizinho segue a regra, você tem de seguir a regra. Se o cara do outro estado segue a regra. Então, assim, isso que é o importante, né? Aquela questão do, né? Se há divisão na sociedade em relação a isso, mesmo que a divisão seja de um estado para o outro, isso já cria dúvidas, né? Porque
como é que o estado vizinho ao meu tem uma regra diferente? Como é que eles estão num horário diferente de abertura? Lá eles podem ter... Se eu sou um comerciante, o meu estado está fechado, daí eu cruzo a fronteira e ali eu posso vender. Então, assim, isso só cria uma discussão gigantesca que é impossível, né? É impossível de você manter. E é o que eu falei naquela entrevista no Nexo, que o controle epidêmico no Brasil atualmente é impossível, né? Sem coordenação nacional, ele é impossível. Não adianta, é igual ser, né? Você ser o único bom num oceano de mediocridade não funciona, né? Porque, digamos que você tem uma cidade que faz um trabalho ótimo de contenção do vírus, segue todas as regras, mas todas as cidades ao redor estão com a epidemia desenfreada, você está enxugando gelo, porque né, isso vai contaminar a sua população também. Você não tem como isolar isso. Né? E a mesma coisa acontece no nível estadual, e se não houver coordenação federal, isso vai continuar acontecendo. Uhum. A gente aqui em São Paulo tem visto, né, que o governo, a gente entende também que sem essa coordenação, os governadores também ficam muito vulneráveis à pressão dos setores econômicos que estão sofrendo, né, e que querem e acreditam que reabrindo vai melhorar. Você acha que faz sentido, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente abre a capital metropolitana, mas a cidade, mas as outras cidades metropolitanas em volta, que estão com muitos casos, como Osasco, Guarulhos, continuam fechadas, sendo que muita gente mora nessas cidades e trabalha em São Paulo, né? Faz algum sentido isso? Não, é justamente isso que eu falei, né? Não faz. Não faz. Tem o fluxo de pessoas acaba, né, matando todo o teu trabalho, né, de coordenação disso daí. Então, realmente não faz. Não adianta, como eu falei, uma cidade só. No Paraná a gente tem isso também, na região metropolitana de Curitiba, né, que tem Curitiba, digamos, a região metropolitana tem lá cerca de 3 milhões, Curitiba tem 2 milhões, e você tem várias outras cidades, 50 e poucas cidades ao redor, né, e como é que você faz o controle só em uma dessas cidades? Ou é coordenado com todo mundo, ou não adianta, né? Senão você só cria uma confusão gigantesca e não resolve nada. E eu sinto, na verdade, pelos prefeitos e governadores do país, porque eles estão numa missão impossível. Assim, eu acho que isso é muito claro, independente de questão de direcionamento político. Sim. Essa é uma missão impossível, porque o que a gente sabe de outros países é que as pessoas não ficam em casa sem que elas tenham um incentivo para ficar em casa, né? Isso é óbvio, né? Não é uma questão, eu tenho que decidir entre ficar em casa ou o meu trabalho, né, o meu sustento. Essa é uma decisão que ninguém precisaria ter que fazer, porque nos outros países eles deram meios das pessoas ficarem em casa. Criaram-se auxílios financeiros efetivos, eles geraram empréstimos nos bancos a baixas taxas para os empresários, né? Eles criaram sistemas de você manter a empresa fechada, mas o funcionário, por exemplo, aqui no Reino Unido, né, o esquema do furlough scheme, onde o governo paga 80% do salário do funcionário, né, para esse funcionário ficar em casa. Né? E está pagando, uma porcentagem gigantesca. Assim, isso é um endividamento que vai acontecer, nenhum país tem condição de arcar com isso. Né? Isso é um endividamento, eles têm que imprimir dinheiro. Enfim, isso fica para os economistas discutirem como que a gente paga por isso. Né? Mas, com certeza, isso vai ser um custo por muitas gerações. Né? Assim como guerras são um custo por muitas gerações, né? A gente não tem como dizer, se um país nos invade, beleza, somos pobres demais para lutar, acho que não, né? Vai aumentar nossa inflação aqui, é melhor a gente... Né? Todo mundo ceder. Então, se você não der formas e meios das pessoas ficarem em casa, e não só para as pessoas, para os empresários também. A gente entende que os empresários têm que manter, tem funcionários, eles têm aluguel, eles têm contas e tudo mais, mas em países assim um pouco mais coordenados, o que aconteceu? Contratos, renegociação dos contratos de aluguel, temporariamente eles suspenderam algumas dessas contas de água, luz, ou eles diminuíram, eles colocaram um valor mínimo, ou eles reduziram, impediram o despejo, né, de inquilinos durante o processo, durante esse período. Enfim, todas essas meios para que as pessoas consigam ficar em casa. Porque ninguém vai ficar em casa sem poder. Isso é básico. Isso é o básico assim, de qualquer coisa, qualquer tipo de controle. E quando a gente fala de ações de prevenção coordenadas, inclui também as ações econômicas, né?
para aliviar um pouco o peso que, como você disse, todos os países vão sofrer. Isso vai ser uma crise mundial por muitos anos, a gente vai ter consequência disso. Mas as ações econômicas estão dentro desse pacote de ações preventivas, né, que a gente fala. Justamente, não é unicamente a crise, ela não é só sanitária, né? A crise o vírus ele infecta o sistema, né? Uhum. Ele infecta o quê? Ele infecta a educação, porque essas crianças não estão indo para aula, e agora como é que elas irão? Ela infecta a questão da desigualdade, infecta a questão, né, da economia, a questão do mercado de trabalho, e o mundo vai ser diferente quando voltar, né? O apetite por viagem vai ser diferente, a forma como a gente vai desenvolver os nossos espaços de trabalho, a distância entre as mesas, né? O teu ambiente. Eu não consigo saber, não consigo ver o futuro para, sei lá, baladas, né? Eventos, shows, né? Isso, assim, para mim está muito distante ainda. Você imaginar que você vai colocar, né, 400, 500 mil pessoas num local pequeno com uma ventilação baixa, né? É tão 2019, né? Que a gente, né? Parece um mundo tão distante, né? Então, assim, essas coisas vão mudar muito a forma como a gente vive, mesmo quando voltar, quando a gente tiver a vacina. A gente nunca mais vai voltar a esse né, 2019, digamos assim. Isso será muito difícil para a sociedade, para o governo e tudo mais, lidarem com essa situação. E a questão da vacina, Ricardo? Você acha que a gente só vai ter uma vida mais normal de novo quando chegar a vacina? Você vê alguma possibilidade dessa vacina chegar num tempo mais ou menos, né? A gente sempre diz aqui que a ciência tem um tempo, que também não adianta correr muito, que não adianta, simplesmente. Você acha que a gente vai conseguir ter uma vacina num tempo razoável, pelo menos? Olha, eu acho que, assim, a minha área não é vacinas, né? Mas eu li bastante sobre isso e converso bastante com os colegas da área. Olha, eu acho que a gente vai ter uma vacina sim, pela razão, assim, não é só por esperança, é mais porque a gente tem mais de 100 vacinas candidatas. Pelo menos uma dessas vai funcionar, né? A questão é quanto tempo vai demorar, né? Todo mundo está botando fé na primeira, que é a vacina aqui de Oxford, né? Da minha instituição, inclusive. Será ótimo se ela funcionar, porque ela é uma vacina que tá muito mais avançada do que as outras. Mas a gente tem que considerar a possibilidade de que ela pode não funcionar, né? Assim, ciência é assim, né? E, na verdade, na ciência, é muito mais comum as coisas não funcionarem do que as coisas funcionarem, né? A enorme maioria dos estudos científicos são o que a gente chama de estudos negativos. E, na verdade, é muito maior do que os publicados, porque os negativos, na verdade, quase sempre não são publicados. A gente só vê os que, né, os positivos que são publicados. Então, um viés, né, de publicação que a gente chama. Então, uma delas vai dar certo, espero, né? Eu tenho confiança que sim. E a questão vai ser quanto tempo vai demorar e quanto tempo vai demorar para produzir em doses suficientes. Porque uma questão é ela ter dado certo no estudo, né, digamos em setembro, outubro, novembro, e agora, para você produzir isso em escala, né? Não existem tantas fábricas, né, de vacinas, né, gigantescas no mundo que tenham capacidade de fazer essa produção no tempo adequado. Então, essa é outra questão. E, assim, Brasil está no topo? Está na frente da fila? Ou está no fim dessa fila, né? Então, assim, todas essas são questões bastante complicadas que eu acho que será um bônus quando a vacina surgir, mas eu acho que, como sociedade, seria bom a gente tentar aprender a levar a vida o máximo possível antes da vacina surgir, porque pode ser que demore mais do que as pessoas estão esperando. Uhum. Porque além da pesquisa, depois da produção, você tem a distribuição da vacina também, que é complicado, não é uma coisa Justamente, simples. a vacina, e pode ser que ela não seja uma vacina em dose única, né? Pode ser que ela tenha que ser refeita, ou que o efeito dela seja curto e tem que ser revacinado após algum tempo. Enfim, tem várias questões aí que eu deixo mais para o pessoal da área realmente discutir, mas o importante eu acho, é não botar todas as fichas na vacina e viver a vida como se, né, só a vacina salvasse. A gente tem que viver a nossa vida, mas temos que seguir alguns preceitos agora, que incluem, né, o uso de máscara, esse é um deles, mas ele não é absoluto, né? O principal é, se você desenvolve algum sintoma respiratório, febre, ou tosse, ou dor de garganta, né,
você tem que se isolar em casa, independente de resultado de teste, né? Por 14 dias. E eu entendo que isso é difícil para a população, porque quem que vai pagar isso? Quem que vai financiar isso, né? E aí que o governo está pecando, porque o governo está dando um tiro no pé, né? Porque ele deixa, ele não dá formas essas pessoas ficarem em casa e essas pessoas estão na comunidade se infectando. Então, a gente está enxugando gelo. Uhum, uhum. E uma coisa que as pessoas, e acho que fica um pouco confuso para as pessoas, é essa ideia de que, tá, a gente fica meio isolado em casa, todo mundo por um tempo, mas e quando sair, né? Porque uma hora as pessoas vão sair de casa, né? Isso também, inclusive, é o que falo muito da segunda onda, de outras ondas, que talvez a gente tenha que ficar nesse esquema de segura, depois solta um pouco, se piora, volta. Como funciona essa ideia assim do isolamento? Realmente ela segura, ela esmaga a curva, que nem você está falando? Bom, o isolamento bem feito, sim, né? Isso a gente viu nos países europeus, a gente viu na Ásia. Quando ele é o isolamento bem feito, e deixa eu ser bem claro, o isolamento feito no Brasil, talvez pela primeira semana ali, no final de março, aquele parece que foi bem feito pelos índices de mobilidade, mas depois disso, né, a qualidade decaiu muito. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, aqui no Reino Unido, né, já foram flexibilizadas as restrições, né? Eu já posso sair eu sempre pude sair na rua. Nunca foi um isolamento completo. Eu sempre pude ter pelo menos 1 hora de exercício na rua e não tinha muita fiscalização. Era mais assim, o vizinho se fiscaliza, sabe? É mais aquela questão. Ninguém queria te ver na rua, tinha um olhar meio, né? As pessoas te julgavam. Mas, enfim, já flexibilizou. E a gente continua em casa, né? O meu laboratório continua fechado, a universidade continua fechada, não vai ter, esse ano não vai ter nenhum estudante, né? Aula só virtual. Meu cabelo está nesse comprimento, porque já faz 4 meses, não existe barbeiro, não existe cabeleireiro, né? Isso não abriu ainda. Porque, e esse é um problema, né? Porque se você não consegue manter 1 metro de distância, que eram 2, diminuiu para 1, como que você abre, né? Assim, você pode se enganar o quanto você quiser, com a questão, talvez eu vou usar máscara, isso e aquilo, mas na prática o risco está lá e o risco é significativo. Então tem que ser uma decisão bem cuidadosa. E como eu estava falando, restaurantes não abriram ainda. Alguns voltaram, mas só no serviço de delivery. Outras coisas que tem escritório, que tem, né, mesas próximas, isso não voltou. Tudo, a sociedade ainda está, né, tentando se reestruturar aos poucos. Já a outra coisa que eu ia falar é que o isolamento aqui, em 4 meses, a primeira vez que eu vi alguém que não era da minha casa foi ontem, na verdade, né? Esse é o isolamento que você falava, que você não sai da sua bolha, né? A sua bolha é o seu domicílio, essas pessoas você tem contato, mas você não mistura 2 bolhas. Por exemplo, se meus pais morassem aqui, né? Isso a gente sabia que você não visitava seus pais, você não visitava outras casas, você não visitava, não tem festa, não tem churrasco, não tem nada. É solitário, é um processo realmente, assim, nunca visto em termos de isolamento. E foi interessante que as empresas aqui auxiliaram nesse processo, porque as empresas de TV a cabo liberaram todos os canais, o Netflix mudou o sistema, eles tiveram que baixar a velocidade porque estava tanta gente acessando, mas, enfim, as empresas mesmo, elas deram meios e entretenimento para as pessoas conseguirem ficar em casa. Porque como eu disse, um isolado, solitário, e imagine, você só vendo, né, a luz do sol por algumas horas por dia, não tendo contato com vizinhos, e indo no mercado. Outra coisa era a questão de ir no mercado, né? Porque é um serviço essencial. Mas aqui a gente tinha recomendações bem claras. Por exemplo, vai no mercado o mínimo possível, né? E você vai só uma pessoa da casa, talvez uma vez por semana, e compra tudo, né? Porque a ideia é justamente você diminuir o teu número de contatos extra-domiciliares. É isso que reduz a transmissão. Não é apenas você ficar mais tempo em casa, mas se você, né? Se agora você vai no mercado todo dia, algumas vezes ali, cada dia, um dia pega margarina, outro dia pega outra coisa, enfim, aí você está só, né, diluindo os seus contatos ao longo de outras vezes. Então, são esse tipo de coisa que eu acho que a diferença está na mensagem. Isso foi explicado para a população várias e várias e várias e várias vezes. E daí, nas coletivas de imprensa com o governo, a população mandava perguntas.
Ah, mas por exemplo, eu quero passear com o meu cachorro, né? Posso, né? Daí tinha lá a resposta. Ah, pode, mas olha, né? Você pode passear com o cachorro, mas você não pode ficar mais do que uma hora, tudo mais, não pode ter contato com pessoas de outra. Enfim, tinha toda essa explicação que eu acho que faltou no Brasil. No Brasil foi essa confusão de regras que cada estado definiu a sua, sem coordenação nacional. As cidades definiram as suas próprias regras municipais, né? Como é que você vai ter 5.570 municípios decidindo, né, se usa máscara, se não usa máscara, de que jeito que é a máscara, se é de feito de pano ou não, se mede temperatura? Enfim, essas questões são extremamente difíceis até para os países, né, decidirem. Imagina para um município decidir isso isoladamente. Então, isso é uma confusão que só dificultou. No final das contas, a população, frente a tantas recomendações, escolheu aquela né, que ela achou que fazia mais sentido para ela, né? Daí cada um segue a sua própria regra, daí não funciona, né? Pois é. A gente vê muito isso em São Paulo. Tem gente levando uma vida, pegando condução, vivendo, geralmente as pessoas mais pobres que têm que voltar a trabalhar, porque os negócios abriram, e as classes médias e mais ricas em casa, trabalhando de casa, porque tem condições para isso, né? O que também mostra ainda mais as nossas piores, né? Acentua as nossas desigualdades sociais todas. Agora, Não, a gente está justamente, falando. eu vi a questão dos ônibus, assim, umas ideias, por exemplo, restringir os horários de ônibus ou restringir horários de lojas, que o efeito disso é contraproducente, né? Porque agora você aglomera mais gente num horário mais limitado e, enfim, assim, são questões. A questão dos ônibus, aqui no Reino Unido foi muito interessante, porque se não tem passageiro, a empresa de ônibus toma um prejuízo gigantesco. E ela pode decidir restringir o número de ônibus, porque ela está literalmente gastando dinheiro ali sem ter retorno nenhum. Mas o governo aqui teve que injetar um monte de dinheiro nas empresas de ônibus para manter as empresas, né, com ônibus vazios circulando, justamente para poder levar os trabalhadores essenciais, né, para os hospitais, né, os membros da segurança pública, os trabalhadores de loja que vendem alimentos e tudo mais, né? Essas pessoas não podem ser todas aglomeradas dentro de alguma meia dúzia de horário de ônibus e lojas com horários limitados. Então, na verdade, os horários foram ampliados aqui e os ônibus continuaram rodando, mas vazios. Assim, é bem triste. Você olha o ônibus, só o motorista mesmo, a maior parte do tempo, mas está rodando, porque quando tem, pelo menos assim, você consegue manter uma transmissão muito menor. Claro. E você consegue fazer agora, Ricardo, a gente tem que terminar, você consegue fazer alguma projeção, assim, lógico, sem compromisso, sem dados, sem nada, só assim mais ou menos, o que você acha que o Brasil ainda vai enfrentar? Como será esse fim de esse segundo semestre, digamos assim, já sabendo que as aulas vão voltar em setembro, que deve aumentar ainda mais, não só as crianças como vetores, mas também aumenta toda a circulação, isso que as pessoas não pensam muito. Os funcionários vão para as ruas, os pais vão levar e buscar, quer dizer, aumenta a circulação de várias formas. Você consegue prever alguma coisa no nosso cenário aqui? Olha, Mari, é bem difícil de prever. Por isso que a gente precisa de modelos matemáticos, porque uma pessoa só, você pode pensar em 10 coisas, mas aí você esquece alguns fatores ali que podem diminuir isso ou aquilo. Mas, assim, é complicado, porque tudo depende assim, o que vai acontecer depois de você flexibilizar depende do que aconteceu antes de você flexibilizar, né? E me parece que, por exemplo, em alguns locais, mesmo antes de você flexibilizar, o número de infecções já está tão alto que em algumas regiões pode ser que após flexibilizar até não tenha uma subida, né, tão grande de casos. Mas isso não é sucesso, isso é desastre, isso assim, isso foi incompetência, né? Ele chegou nesse ponto porque quase todo mundo que tinha que ser infectado já foi infectado, né? Então agora parece que a situação está controlada. Não está, né? Dezenas de milhares de pessoas morreram, né? Então, assim, isso não é sucesso em nenhum lugar do mundo. O meu maior medo é que acho que as pessoas têm que entender isso. Elas falam, as UTIs estão com um nível de lotação, digamos, de 70%, 80%, os hospitais estão com 70%. Todo mundo falando, olha só, tem capacidade ociosa lá, né? Tem leito vago.
Mas elas não entendem que não funciona assim. O crescimento exponencial, ele não vai, né? Na próxima semana ele adiciona mais 20 pacientes, dá mais 20 pacientes, né? Ele está sempre adicionando um número enorme de pacientes na próxima semana, né? Maior do que a semana anterior. Então, ele rapidamente pula de 60. Oh, desculpa, voltou. Então, ele realmente pula de níveis de ocupação tranquilos para colapso do sistema de saúde. E mesmo que isso não aconteça tão rapidamente, a hora que flexibiliza, o que as pessoas esquecem é que as pessoas ficam mais móveis, né? A gente vai ter mais acidentes de trânsito, a violência aumenta, as cirurgias voltam a ser feitas, né? As cirurgias estão canceladas atualmente, cirurgias eletivas. Você precisa de mais leitos de UTI para fazer o pós-operatório de várias dessas cirurgias. Você tem esses acidentes de trânsito, né? Então, assim, tudo isso vai ocupar. Então, assim, você vai ocupar teu hospital com o Covid, que vai aumentar, e também com os seus pacientes normais que vão aumentar, porque eles estavam anormalmente baixos nesse período. Uma estatística que é bastante interessante, acho que a maior parte da população não tem noção, que em qualquer momento no Brasil, se você for olhar nos nossos UTIs no país, 50% a 60% dos leitos estão sempre ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Né? Em geral, homens jovens, né, que usam motoqueiros. Né? Então, assim, imagina, mais de 50% dos nossos leitos de UTI estão sempre ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Logo, todas as outras, câncer, né, doença cardiovascular e tudo mais, ocupa a outra metade restante. E agora tem Covid ainda por cima. Então, quando você voltar a vida ao normal, você vai voltar também ao normal dos nossos índices de ocupação hospitalares. E esse é o meu medo, né? Se é difícil a gente manter um nível de cuidado adequado ou semi-adequado durante esse tempo que a gente estava totalmente isolado, outra questão e o número de equipamento de proteção individual, né? As pessoas esquecem disso. Elas acham que se o hospital tiver 100% ocupado, que a gente tem capacidade de dar atendimento para esses 100. Não é porque tem 100 macas, né, ou 100, não é porque tem 100% dos leitos, né, com pacientes, que a gente tem a real capacidade de atender 100% desses pacientes. Porque eu escrevi isso em outro texto, a diferença do Covid é que a gente vai ter muitos pacientes se apresentando com a mesma coisa, o mesmo sintoma, e eles vão usar os mesmos tratamentos. E aí o que acontece? O que a gente está vendo, que você tem falta dos mesmos medicamentos, falta de medicamento anestésico para entubar esses pacientes, falta de medicamento para controlar a dor, falta de alguns antibióticos para controlar infecções secundárias, falta disso, falta daquilo, falta de EPI, falta teste, falta o cotonete para coletar o teste, falta mangueira, né, a mangueira que conecta o aspirador, e se quebra o sistema de esterilização do hospital um dia, se cai a luz. Enfim, assim, os hospitais não foram desenhados para eles estarem trabalhando com tanto paciente grave ao mesmo tempo. Né? Normalmente tem uma distribuição de doenças e coisas sendo atendidas nos hospitais que a média dá conta. Né? Eu só respondendo a tua pergunta em relação à projeção. Olha, eu acho que se continuar assim, vai demorar bastante tempo. Acho que a gente vai, infelizmente, vamos ser o primeiro país que vai chegar no tal da imunidade coletiva, na imunidade de rebanho, tá? Isso é muito triste. Vai ser uma situação, assim, extremamente triste, só que as pessoas estavam olhando esses números e achando, mas os modelos previram que ia, sei lá, ser uma catástrofe nos primeiros 2, 3 meses. Mas a questão é que agora que a gente baixou a transmissão, a gente achatou a curva, como a gente falava no começo, a gente achatou a curva, agora isso vai acontecer, só que vai acontecer diluído ao longo de vários meses. Né? O que não é sucesso de forma alguma. Né? Quer dizer, a gente diluiu mesmo, né? Quer dizer, em vez de morrer todo mundo de morrer várias pessoas num tempo pequeno, a gente está espalhando isso e sem dúvida. Que é o que muita gente falou no começo, incorretamente, que é justamente o que a gente não queria que acontecesse. Mas por falta de coordenação, por falta de mensagem, ficou... Isso parece para a população, para uma parte da população, isso parece que seja até sucesso, né? Porque se o hospital não colapsou, é sucesso? Depende do teu ponto de vista, não é sucesso. Claro. As pessoas morreram igual. Em vez de morrer tudo agora, vai morrer depois. Mas assim, isso não é sucesso, né?
E lembrando que no Brasil tem morrido muita gente em casa, que nem chega ao hospital, quer dizer, tem isso ainda, né? Tem Não, regiões que não têm atendimento e, enfim, são E histórias bem... provavelmente essas a gente não fica nem sabendo, né? Nem Essas nem sabendo, entram na exatamente. estatística. Bom, Ricardo, eu te agradeço muito pela conversa, foi ótimo. Aqui estou recebendo aqui um monte de elogio, porque é sempre bom. Então, eu agradeço muito. Lembrando que essa live vai ficar também disponível agora no IGTV, no YouTube na semana que vem e no site, tá bom? Muito Perfeito. obrigada. Obrigado, Mari. Foi um Muito prazer. obrigada e até mais, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.